Bom dia para todos, paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal para a gravação de mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? Quando acontecerá o Tribunal de Cristo? E onde será o Tribunal de Cristo? Estas perguntas nós pretendemos neste vídeo dar respostas com bases bíblicas e corretas. Ok, queridos? Nós vamos trazer para a nossa meditação, no início, pelo menos o texto que serve como ponto de partida, Romanos 14, 10, que diz: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Nós temos um paralelo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, 10. Quero ler aqui para os amados. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 5, 10. Que vai também falar sobre o tribunal de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E eu já responderei logo, pelo menos em parte, uma pergunta: quando será o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo, ele acontecerá após a ressurreição. Por quê que sabemos disso? Por causa do que Paulo diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ora, não podemos situar o tribunal de Cristo entre a morte e a ressurreição. Não podemos. Nós não podemos entender que o juízo ou o tribunal de Cristo já está acontecendo agora. Ou seja, quando uma pessoa morre, entre morte e ressurreição, não. O tribunal de Cristo, do qual Paulo fala aqui, ele só acontecerá após a ressurreição. Por que eu sei isso? Porque aqui está dizendo: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E o corpo que Paulo está falando aqui é o corpo ressurrecto. O corpo que Paulo está falando aqui, queridos, é o corpo ressurrecto, ok, queridos? Não se trata aqui de o corpo mortal, mas de o corpo ressurrecto. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que o tribunal de Cristo acontecerá no céu durante 7 anos. Alguns oscilam por 3 anos e meio, seja como for. O certo é que os pré-tribulacionistas, eles dizem que o tribunal de Cristo acontecerá no céu. Desculpe, queridos. Acontecerá no céu. Assim como no céu, eles também dizem que acontecerá a ceia das bodas do Cordeiro. Então, a ceia das bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, para galardoar os santos, os pré-tribulacionistas dizem que acontecerá no céu. Quando? Logo em seguida, o arrebatamento da igreja. Só que os pré, como vocês sabem, eles distanciam o arrebatamento da igreja da parúzia ou da vinda gloriosa de Cristo por 7 anos.
Os pré-tribulacionistas, eles dizem que entre o arrebatamento e a vinda gloriosa de Cristo para reinar aqui na Terra por 1000 anos, há um espaço de 7 anos. Então, neste íntere de tempo, eles dizem que acontecerá o tribunal de Cristo no céu. Só que, vamos lá, o texto aqui em nenhum momento está dizendo onde será o tribunal de Cristo. Aqui Paulo apenas diz o seguinte, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui, vejam bem, Paulo não está dizendo onde será o tribunal de Cristo. Logo, você poderá argumentar contra mim e dizer, então, professor, por que ensinar que o tribunal de Cristo não será no céu, visto que o texto não diz onde é? Vale lembrar também que em Romanos, onde nós lemos, Romanos capítulo 14, 10, não situa o local do tribunal de Cristo. Eu vou ler mais uma vez para você. Lá só fala no tribunal, mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas aqui não diz onde será o tribunal de Cristo. Então, vamos começar aqui. Os pré-tribulacionistas dizem que será no céu, mas o texto não está dizendo onde será. E é necessário nós procurarmos, para não ficarmos com argumentos no silêncio, procurarmos outras passagens que venham a somar com o que nós estamos falando. Vamos lá. Como nós estamos falando do tribunal de Cristo, então nós vamos puxar para a discussão Mateus 25, 31 a 46. Estamos falando, lembrem-se, do tribunal de Cristo. E como os textos ali não dizem onde o tribunal de Cristo será, se é no céu ou na terra, então nós temos que procurar outras passagens que venham a clarear, que venham dizer onde será o tribunal de Cristo. Mateus, capítulo 25, e versículo, vou ler do 31 até onde eu achar por bem. Diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Onde será este trono que Cristo se assentará? Este trono que Cristo se assentará será em Jerusalém, queridos. Este aqui será o trono chamado trono de Davi. Será em Jerusalém. Será aqui na terra. Mas continuemos. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Por ovelhas nós entendemos aqui a igreja, os salvos. Por bodes, os perdidos, os condenados. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que Cristo ele virá para dar o reino aos santos, à igreja. E este reino é a herança da igreja. E este reino é aqui na terra. Aí eu vou ler aqui mais na frente, eu vou pular os versículos. Pronto, vou ficar apenas aqui mesmo. O restante vocês já sabem, ok? Não vou entrar neste momento em pormenores sobre o que diz os pré-tribulacionistas sobre detalhes, como, por exemplo, a expressão: quando fizeste a um desses meus irmãos, a mim fizeste. Eu vou aproveitar. Os pré dizem que esses meus irmãos, a expressão meus irmãos, é uma expressão que remete aos judeus, irmãos de Cristo. Quando você vai ler a parábola, porque isto aqui é uma parábola, é um conto, tem muita figura de linguagem, você vai ver que irmãos, pequeninos, ovelhas, justos, são nomenclaturas diferentes para
um povo só, a igreja. Vou repetir aqui. Ovelhas, justos, pequeninos, irmãos, pequeninos, são nomenclaturas variadas para o mesmo povo, para a igreja. Ok? Aqui não está em foco nessas nomenclaturas variadas, povos diferentes. Aqui está em foco a igreja. A igreja, que é chamada de os pequeninos, irmãos de Jesus, os justos, ovelhas. Ela herdará o reino de Deus, ou ela herdará, ou entrará no reino de Deus aqui na terra. Então, para que você entenda, eu já estou te respondendo a pergunta: onde será o tribunal de Cristo? Aqui na terra. Veja o versículo 31 de Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier de onde? Vier do céu, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E se você tiver dúvidas que este trono é aqui na terra, eu quero te chamar para Lucas. Se a memória não me falhar agora, Lucas, capítulo 31, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando Cristo vier para estabelecer o milênio e depois estabelecer o reino eterno, ele começará a reinar ali na cidade de Jerusalém. Ele se assentará no trono de Davi, conforme diz aqui Lucas. Então, queridos, o tribunal de Cristo será aqui na terra e não no céu, conforme equivocadamente dizem os pré-tribulacionistas. Outra passagem que faz eu ver e assegurar para você que o tribunal de Cristo será aqui na terra é Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 4, vamos ler. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Versículo 6. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Está falando aqui do reino milenial de Cristo. 1000 anos. E é 1000 anos aqui na terra, queridos. Não é no céu. Esses 1000 anos não se darão no céu, conforme erroneamente ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu já fiz um vídeo anterior refutando a Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre essa questão de dizer que os santos reinarão 1000 anos no céu. Não. Esses 1000 anos serão aqui na terra. O tribunal de Cristo será aqui na terra e não no céu, conforme diz os pré-tribulacionistas. Será após a tribulação. Aí você pergunta, quando? Continuo, quando? Eu mostrei onde. Quando? Será após a tribulação. Ora, nós lemos em Mateus 25, 31 em diante, né? Falando sobre o tribunal de Cristo, que ele reunirá as nações e separará os bodes das ovelhas. Só que no mesmo discurso, em Mateus 24, eu quero situar aqui para você o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ele é visto em Mateus capítulo 24. Mateus 24 e versículo
29. Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Para que tenha lugar o tribunal de Cristo. Porque o tribunal de Cristo só acontecerá após a ressurreição da igreja. Assim como o arrebatamento só pode acontecer depois que a igreja ressuscita. Logo, o tribunal de Cristo ele vem após a ressurreição da igreja. Após o arrebatamento, para a igreja apenas encontrar o Senhor nos ares e retorna logo para a terra. Quando Cristo chega aqui na terra com a igreja, que acabara de ser arrebatada, mas volta logicamente logo, porque ela foi arrebatada apenas para receber a Cristo na sua comitiva. Quando Cristo instalar-se aqui na terra, instalar o seu trono, instalar o seu julgamento, então a igreja será galardoada. Mas antes que a gente fale do galardão da igreja, é preciso saber e provar pelas Escrituras que o arrebatamento da igreja só acontecerá após a grande tribulação. Vamos lá? Mateus 24, versículo 29. Ouçam bem. E logo depois da aflição, daqueles dias, a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verão o Filho do Homem vindo de onde? Do céu, para onde? Para a terra. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aqui está em vista o arrebatamento da igreja, que é chamado aqui por ajuntamento. O ajuntamento aqui dos eleitos não é outra coisa senão o arrebatamento da igreja. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Paulo chama este ajuntamento de reunião. É só nós lermos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2:1. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião aqui que Paulo fala é o mesmo ajuntamento dos eleitos, ali em Mateus 24, 31. Ainda se faz menção do arrebatamento da igreja em Marcos, capítulo 13, versículo 27. Lucas, ele traz uma narrativa um tanto diferente, mas casa. Lucas 21, 25, 31, ele fala nos sinais no céu, na terra, terremotos. E ele diz assim, quando vocês, igreja, que estarão aqui na terra, ele está falando para os discípulos, Cristo, quando vocês virem acontecer essas coisas, que coisas? Sinais no sol, na lua, nas estrelas, terremotos, maremotos, grandes sinais. O que Cristo diz? Quando vocês virem acontecer essas coisas, erguei a cabeça para o alto, olhai para o céu. Por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Ora, se está acontecendo sinais no sol, na lua e nas estrelas, é só você ler Lucas 25, capítulo 21, 25 e 31, e você vai ver o que eu estou falando aqui. Ora, se Cristo está descrevendo os sinais cósmicos no sol, na lua e nas estrelas, maremotos, terremotos, tudo aquilo, e a igreja ainda está aqui na terra, por que eu sei? Porque ela vai presenciar isso, e Cristo manda dizer, e Cristo diz, erguei os vossos olhos para o céu, erguei as vossas cabeças, olhai para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Ora, se a expressão que diz a vossa redenção está próxima, por Cristo, aponta para algo que não aconteceu, logo eu tenho que concluir que o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. A expressão a hora da redenção está próxima indica que a igreja ainda não foi redimida. E mesmo assim a igreja ainda está aqui na terra no período dos sinais. No período dos sinais do sol, da lua e das estrelas. E Cristo diz, quando vocês virem esses sinais,
Olhai para o céu e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, ou seja, para os que estão vivos, o que ele está dizendo? Porque o vosso traslado se aproxima. Erguei a vossa cabeça, porque quando essas coisas começarem a acontecer, eu estou próximo, eu estou me aproximando, eu estou chegando para reinar aqui na terra. Essa é a mensagem de Cristo, queridos. Então eu estou trazendo aqui o arrebatamento da igreja para após a tribulação, para que vocês entendam que se o arrebatamento da igreja, se a ressurreição dos santos acontece após a tribulação, se o arrebatamento acontece após a ressurreição e o tribunal de Cristo é após o arrebatamento, logo o tribunal de Cristo é após a ressurreição. E se os santos ainda estão aqui na terra e são convidados por Cristo a se alegrar porque a redenção deles está chegando, e essa redenção ela acontecerá via a manifestação de Cristo e via a ressurreição da igreja. Ora, tudo isso terá lugar aqui na terra. Logo, o tribunal de Cristo acontecerá aqui na terra. É durante 1000 anos que a igreja será galardoada. Faz parte do galardão da igreja, faz parte do seu galardão reinar aqui na terra por 1000 anos. E para você, mais uma vez, entender que a igreja reinará aqui na terra, eu quero ler para você Mateus 5,5. Os justos herdarão a terra. Foi Cristo quem disse. E agora vamos para Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Diz o quê? Vamos ver onde é que os justos herdarão. Salmo 37, 3. 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, é o que Jesus citou em Mateus 5,5. E se deleitarão na abundância de paz. Isso aqui acontecerá durante o milênio, queridos. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. A herança é aqui na terra. Vinde benditos, possuir por reino a herança, ou possuir a herança que vos está, ou o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A herança aqui é o reino de Deus, e essa herança é a terra. Versículo 22. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. O milênio é a primeira parte, mas eu quero lhe dizer que após o milênio a igreja ainda continuará e para sempre aqui na terra, porque é isso que está dizendo aqui, ouça. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Habitaremos para sempre, queridos, aqui na terra. Ainda temos um texto do apóstolo Paulo que diz que os justos herdarão este mundo, a terra. Romanos capítulo 4. Romanos 4 e 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, olha, que não está dizendo herdeiro do céu, mas sim herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O que Paulo está dizendo aqui é que a promessa de que seremos herdeiros deste mundo, que este mundo pertence à igreja, que este mundo é herança da igreja, esta terra, não foi feita pela lei. Não são os judeus que herdarão este mundo. Não são os judeus que ganharão esta terra por herança, mas sim a igreja. E por igreja, entenda, a igreja é formada de pessoas de todas as nações, judeus e gentios. É um equívoco de alguns cristãos dizerem que os judeus
reinarão sobre as nações aqui no milênio. Não. Quem reinará sobre as nações no milênio aqui é a igreja. Só você ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao vencedor, e ali a palavra é para a igreja, eu lhe concederei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então esta promessa aí de governar as nações, e esta promessa aí aplica-se ao milênio, esta promessa aí é para a igreja, e não para a nação de Israel. E não para a nação de Israel. A própria nação de Israel será julgada pela igreja, porque Cristo disse: quando o Filho do Homem vier, então vocês se assentarão sobre 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. Ora, quando Cristo vier, queridos, Cristo concederá poder à igreja para julgar não somente as nações, mas até a nação de Israel. É a igreja que reinará sobre as nações por 1000 anos, e não a nação de Israel. Israel será julgado pela igreja, assim como todas as nações. Aqueles dentre os judeus que aceitaram a Cristo farão parte da igreja. Aqueles que não aceitaram a Cristo e que continuarem em sua rebeldia serão aniquilados, serão eliminados. Vamos lá, Hebreus 11, mais uma prova de que o tribunal será aqui na terra, porque a terra é a herança dos santos. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 8, diz o seguinte: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja bem, Abraão saiu para um lugar que havia de receber por herança. Qual era? A terra da Palestina. Abraão, quando recebeu o chamado de Deus, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te darei por herança. Esta promessa de Deus para Abraão, de que ele herdaria a terra por herança, a terra que não é o céu. A herança de Abraão é este mundo. Começou ali na Terra Santa, na Palestina, e se estendeu por todo o orbe da terra. Toda a terra é herança de Abraão e de seus filhos. Toda esta terra, queridos, foi dada a Abraão e a sua posteridade, que é Cristo. E em Cristo nós estamos, logo nós somos herdeiros da terra. A terra faz parte da herança da igreja. Faz parte do galardão da igreja herdar a terra. A terra é parte da herança. Quando Cristo vier e estabelecer o seu tribunal e a igreja comparecer para receber os galardões, um dos galardões da igreja será habitar eternamente aqui na terra, porque a terra foi dada à igreja, ao povo de Deus por herança. A terra é herança. É isso que Hebreus está dizendo aqui. Continuemos, Hebreus 8, 9. Pela fé habitou na terra da promessa, olha, na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, pela fé, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, habitaram na terra da promessa. Que terra da promessa é essa? Você não terá coragem de dizer que essa terra da promessa é o céu. Porque Abraão nunca habitou no céu, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Eles habitaram na terra santa. A terra que Abraão palmilhou, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos eles, é chamada na Bíblia a terra da promessa. É a herança dos filhos de Jacó. É a herança dos judeus espirituais. É a herança da igreja. Certamente habitaremos para sempre na terra. O tribunal de Cristo acontecerá aqui na terra. E como eu li para você no Salmo 37, em vários versículos, não foi só um, em vários versículos deixa claro que nós habitaremos a terra para sempre, queridos. Versículos 13 de Hebreus 11 diz o seguinte: todos estes morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. A terra que Abraão, Isaque, Jacó e todos os santos palmilharam, eles palmilharam esta terra como estrangeiros, como peregrinos. Mas o Novo Testamento diz que a terra é herança. A mesma terra que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó como herança, que Deus prometeu dar esta terra a eles, eles andaram nela como peregrinos, como forasteiros. Mas vai chegar o dia que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão para herdarem a terra que eles um dia andaram como peregrinos. A mesma terra que Abraão, Isaque e Jacó um dia andaram sobre elas como forasteiros, esta mesma terra será dada em herança para sempre para Abraão, Isaque e Jacó, para mim e para você. Herdaremos a terra para sempre. E o tribunal de Cristo acontecerá aqui na terra, queridos. Versículos 39 a 40. Hebreus 11, 39 a 40, que diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Ou seja, porque eles morreram. Eles não alcançaram a promessa. Promessa de quê? De herdarem a terra. Eles morreram na esperança. Mas eles um dia ressuscitarão e alcançarão a promessa de Deus, que é onde? Habitar a terra para sempre. A terra da promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe por que Abraão, Isaque e Jacó ainda não herdaram a terra? Porque a igreja ainda não foi ressuscitada. Quando houver ressurreição da igreja, então todos os santos, desde o Antigo até o Novo, herdarão a terra da promessa. Os santos do Antigo Testamento não entrarão na nossa frente, mas todos ao mesmo tempo ressuscitarão. Quando Cristo vier para reinar por 1000 anos, ele ressuscitará toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento. E a igreja comparecerá perante o tribunal de Cristo para receber o seu galardão. Para receber. E a terra faz parte do galardão da igreja. A terra será dada à igreja para sempre, queridos. Nós temos em Clemente, eu vou aqui ler alguns livros da patrística, por exemplo, Clemente aos Coríntios, no capítulo 14:3, diz: os bons habitarão a terra. Você sabia que a carta aos Coríntios ela é paralela ao livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse foi escrito ali no final do século I, segundo se crê. A carta de Clemente aos Coríntios também foi escrita no final do século I. É paralela ao livro de Apocalipse. E em Clemente nós temos a escatologia, a expectativa da igreja primitiva, que acreditava nas palavras dele de Clemente, que diz: os bons habitarão a terra. Clemente jamais diz que os bons habitarão o céu, mas diz: os bons habitarão a terra. Didaquê, capítulo 30, ou capítulo 3, versículo 7, também diz que nós herdaremos a terra. Pápias de Herápolis, capítulo 1, ou trechos de 1 a 3 e 12, diz também que o Cristo, quando vier, ele reinará aqui na terra e os santos viverão em paz, e em gozo, e em felicidade, e não lhes faltará nada. Não lhes faltará nada. Onde? Pápias diz: aqui na terra. Então eu citei 3 dos escritos mais antigos da patrística, que é Carta de Clemente aos Coríntios, que diz: os bons habitarão a terra, a Didaquê, capítulo 3, versículo 7, e Pápias de Herápolis. Faltaria ainda eu te citar aqui, por exemplo, Justino de Roma, que também dizia isso, Tertuliano, Irineu de Leão, Hipólito de Roma. Esses todos também diziam, e dizem nos seus escritos, que os justos herdarão a terra. Todos eles dizem que o tribunal de Cristo será aqui na terra. Quando Cristo vier para reinar por 1000 anos, então o tribunal será instalado aqui na terra. E Cristo galardoará a igreja. Ok, queridos? Se você tiver gostado deste vídeo, eu peço que você dê um like,
compartilhe o nosso trabalho e se inscreva no meu canal. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.